gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério Generali e esse é o meu, é o teu, nosso Treparoli, o canal do Generali, o canal que fala com você sobre cidadania italiana. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no nosso canal. No final do vídeo, faça os seus comentários. Nós queremos saber a sua opinião. Esse é o combustível que nos move para continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. Afinal de contas, queremos saber o que você acha daquilo que abordamos aqui e quais são os temas do teu interesse. Agradecimentos especiais àqueles que já são inscritos, que participam, que curte, que compartilha e que também comenta sobre os nossos vídeos. O nosso muito obrigado. Faça você também e nos ajude a fazer do Treparoli um canal cada vez melhor para você. Bom, gente, já tem um tempo que eu gostaria de fazer um vídeo novo e trazer novos conteúdos e colocar aqui no canal para vocês. Ocorre que após o verão aqui na Europa, nós entramos diretamente no inverno, nós tivemos outono e muitas chuvas dificultando a nossa saída das nossas residências, rios transbordando, completo caos em algumas comunes, aí lugares que nós gostaríamos de estar para fazer os nossos conteúdos, levar você, porque você que acompanha o nosso canal sabe que gravamos os nossos conteúdos sempre ao ar livre. Cada conteúdo que trazemos um cenário diferente. Não foi possível, mas aqui nós estamos. Por quê? O assunto de hoje ele é muito importante e mesmo diante das dificuldades que nós estamos tendo aqui com relação ao tempo, nós não poderíamos deixar de trazer um conteúdo e abordar o que está acontecendo com relação ao tema de nova lei de cidadania italiana. Nós tivemos o rascunho 01 lá do senador Roberto Menia e agora nós temos o Antônio Tajani com o rascunho 02. Se a proposta do 01 já era ruim, imagina a do 02. É pior ainda, mas você fica aí e acompanha tudo, que é para você saber o que é que está por trás de tudo isso. Para falar sobre isso com vocês, eu vim para uma região muito linda, uma região aqui do norte da Itália, conhecida pela produção da uva, do vinho e muito desejada por muitos brasileiros em conhecer quando estão aqui na Itália. Sejam todos bem-vindos ao Piemonte! O que está por trás desses movimentos todos com relação ao tema de nova lei da dupla cidadania? Uma grande farsa e um grande interesse escondido por trás de tudo isso. E eu vou revelar aqui para vocês de uma forma bem objetiva. Ainda não vi ninguém falar desta forma nos canais no qual a gente acompanha e segue. Muitos colegas têm comentado, mas ninguém tem colocado o dedo na ferida. E eu vou trazer para vocês o que está escondido por trás dessa farsa. Recentemente, nós tivemos o 01, Roberto Menia, que veio com um rascunho apresentando como um projeto de lei. E agora nós temos o 02. Não se preocupe, daqui a pouco vai vir o 03 e depois vem o 04. Um bando de fanfarrão, sem nenhum objetivo claro, tentando somente denigrir a imagem do ítalo descendente, causar ainda mais pânico, dar uma imagem à imprensa e ao italiano que vive aqui na Itália, que nós não somos bem-vindos. E com isso eles vão criando uma grande cortina de fumaça e por trás disso, enquanto você fica preocupado
preocupado se a lei muda, se a lei não muda, o que me acontece, será que eu perco o direito ou não perco o direito? E eles vão agindo na surdina e aumentando a burocracia, aumentando os custos das práticas e causando prejuízos diretos a você. Porque com isso você realmente não deve estar preocupado. Você está preocupado se a lei vai mudar. Ora, eu já quero dizer para você, se a lei mudar hoje ou se a lei mudar amanhã, nada importa, nenhuma mudança vai ter no seu direito, porque a lei que te interessa é aquela que estava em vigor quando você nasceu. E o que está em vigor agora nesse momento é a Constituição italiana, que diz no seu texto, parágrafo 2º, todo nascido de pais italianos é italiano. Você entendeu bem? Eu já falei isso em vídeos anteriores e vou repetir. Todos nascidos de pais italianos é italiano. Então os seus direitos estão garantidos pela Constituição italiana. Ah, mas general, eles querem fazer uma nova lei, vai mudar. Tá bom. Então, se querem mudar, não é com rascunhos que vão mudar. Tem que fazer alteração na Constituição italiana. E no momento, o governo, nem a primeira-ministra, a Meloni, está interessada em fazer alteração na Constituição italiana. Gente, isso tudo é conversa para boi dormir. É para que você seja provocado por esse tema, prenda sua atenção nisso e eles ajam de outras formas. Veja bem, o 02 veio alegar que nós, ítalo-descendentes, estamos somente interessados no passaporte italiano e também no direito à saúde, outros benefícios que o país nos oferece. Eu te pergunto, qual é o problema nisso? Primeiro, que se eles nos oferecerem alguma saúde, algum benefício em termos de saúde, nada mais justo do que retribuir, do que demonstrar gratidão pelo que nós fizemos pelos italianos que chegaram no Brasil. Então, essa conversa não corre, essa situação está descartada, até porque eu moro aqui na Itália desde 2019 e nunca tive uma experiência de alguém que viesse aqui na Itália, que fizesse o processo de cidadania e depois viesse aqui aproveitar o sistema de saúde, fazer um tratamento contra um câncer, uma hemodiálise, pedir um transplante de rim, de órgãos, etc. Isso não existe, é loucura na cabeça do 02. Um outro detalhe, ele alega que você quer o passaporte. Qual é o problema? Não está na lei, não é um documento dos italianos, você não tem esse direito e porventura você passa em algum lugar daqui do governo italiano e chega, eu quero o passaporte, eles vão lá e tiram de uma gaveta e te entrega? Por acaso não existem custos para isso? É de graça? Você não paga, não tem as despesas? Claro que sim. Outra coisa, eles estão dizendo que uma pessoa que fale ou que não fale o idioma pode ou não pode ter o direito à dupla cidadania, à cidadania italiana especificamente. Ora, será que se eu for lá para Israel e aprender a falar o árabe, que é o idioma de lá, eu porventura vou virar israelense? Será que o italiano que vai para o Brasil e aprende a falar o português, o italiano porventura terá o direito à cidadania brasileira? Obviamente que não. Além do mais, essa proposta do 02, ela já funciona aqui na Itália. Todos com mais de 10 anos de residência no país podem sim requerer as suas cidadanias. Isso já funciona, já ocorre. O que é que tem de novidade disso? Ah, mas ele falou no idioma, ele falou nos estudantes. Ora, se completar 16 anos, ele pode requerer. Ocorre que com 16 anos, ela não tem condição civil de se mover, de requerer a sua cidadania, de modo que ela tem que ser tutelada, ela tem que ser representada pelos seus genitores, pai ou mãe. Logo, voltamos à mesma situação, tem que esperar completar os 18 anos
para ter o seu direito de agir. O que muda nesse rascunho do 02 com relação àquilo que já existe aqui na Itália? Absolutamente nada. Perceberam a farsa aí ou ainda não? Preciso desenhar. O desenho da farsa, onde tudo se revela, o interesse do governo italiano em arrecadar com essa discussão. Proposta efetivamente válida, que venha ao encontro dos interesses dos cidadãos, com o direito à sua dupla cidadania italiana, eles não têm nenhum, absolutamente nenhum. Todas as ações até o presente momento, todas que nós estamos acompanhando, desde o meados do ano, do início do ano passado, são todas no intuito de aumentar a arrecadação do Estado. E é isso que você precisa prestar atenção, parar de se preocupar se você é neto, bisneto, trisneto de italiano, se você vai conseguir ou não a sua cidadania. Eu já falei, todo cidadão nascido de pais italianos é italiano. Então você não é neto de italiano, você não é bisneto italiano, você não é trisneto italiano, você é filho de italiano, e a Constituição resguarda o teu direito, o direito à tua cidadania. Não fez agora, não tem problema. Não vai fazer o ano que vem, vai fazer 10 anos, 5 anos, 15 anos, não tem problema. Os seus direitos estão garantidos pela Constituição. Mas e se a Constituição mudar? Se a Constituição mudar, isso vai ser um assunto para ser debatido nos tribunais, da mesma forma que foi o assunto da cidadania materna. O que aconteceu na cidadania materna? A cidadania materna, primeira, lá no ano passado, a Itália, antes da sua Constituição, em 1949, ela não reconhecia, melhor dizendo, o direito das mulheres. Então as mulheres, elas não transmitiam o direito à cidadania. Então os filhos daquelas mulheres que nasceram até 1948 não poderiam obter a cidadania italiana pela via materna. O que ocorreu? A nova Constituição passou a reconhecer os direitos das mulheres. Conclusão: todos os filhos que nasceram depois de 1949 passaram a ter esse direito reconhecido pela Constituição, que é a mesma vigente até o presente momento. Bem, general, ok, você explicou, mas qual foi o efeito? O efeito é que na antiguidade as famílias tinham muitos filhos. Então você imagina uma família aí de 10 filhos, que 5 nasceram até 1948 e os outros 5 nasceram depois de 1949. Os 5 nasceram depois têm direito, os 5 nascidos antes não têm direito. Como que isso pode ocorrer e ser aceito na mesma família, no mesmo núcleo familiar? Parte tem direito, parte não tem direito. Obviamente, essas pessoas recorreram ao tribunal, porque há aí um distanciamento da relação familiar com relação ao direito. Isso chama-se lacuna, e o direito está aí para corrigir. Hoje nós temos milhares e milhares de ações da lei materna corrigindo esta lacuna e reconhecendo o direito de todo cidadão. Tá, general? Muito bem, você explicou. Mas com relação ao novo rascunho, o que é que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que se a lei mudar, você que tem filhos nascidos até o dia de hoje, todos eles têm direito, porque estão garantidos na lei. E se a sua esposa amanhã ou depois engravidar e você tiver filhos nascidos depois da promulgação da lei, eles não terão direito. Ah, mas e o que isso tem a ver com relação à via materna? Você vai ter o mesmo núcleo familiar, parte dele com direito à cidadania, parte dele sem direito à cidadania. O que é que os seus filhos vão fazer? Preciso desenhar de novo? Já está claro que os filhos nascidos depois da promulgação dessa nova lei ou da alteração da Constituição, melhor dizendo, eles vão recorrer ao judiciário também, como recorrem os prejudicados na linha materna. E aí, general, quais são os efeitos práticos dessas medidas políticas adotadas recentemente na Itália? Única: meter a mão no seu bolso. Veja bem, de lá para cá, depois que essas discussões vieram à tona, nós já tivemos algumas ações do governo com relação às taxas para requerimento de
cidadania italiana. Uma delas, a obrigatoriedade de você registrar a sua sentença na agência de entrada. Custo 100 euros. Faz as contas aí, põe do lado. Segundo, aqueles que vêm na Itália fazer o processo de cidadania administrativa, agora são obrigados a fazer a recevuta do permesso de soggiorno, mais uma taxinha aí de 62 euros, aumentando no custo da sua cidadania. Terceira, alguns tribunais, algumas comunes, algumas províncias já estão exigindo que os documentos que são entregues ali quando você entra com o requerimento da sua cidadania precisam de ser legalizados aqui na Itália, se foram traduzidos no Brasil. Então já fica a dica, não traduza mais os documentos do Brasil, deixe para traduzir os seus documentos na Itália. Por quê? Porque se você traduzir aí, quando chegar aqui, ele vai ter que ser levado ao tribunal e vai ter que receber um selo ali, que é conhecido como a marca da bula, custa 16 euros para cada folha dos seus documentos. Se imagina se no seu processo, tiver aí 20 certidões, nós estamos falando já de 320 euros, entendeu? Tudo ação para te beneficiar, percebeu aí? Olha a farsa, hein? Vou continuar com um desenho. Nós tivemos essa semana uma canetada, que eu vou chamar de martelada. O presidente Mattarella assinou na última quinta-feira ou sexta-feira, falha a memória, o novo orçamento para o exercício 2025 aqui da Itália. E pasmem, senhores, alguém com muito boa intenção chegou lá na proposta do orçamento e falou: olha, presidente, hoje, atualmente, essas pessoas que vêm buscar o processo de cidadania italiana, o reconhecimento, eles pagam uma taxa de aproximadamente 500 e poucos euros, e eu estou achando essa taxa muito pouco. Vamos fazer uma mudança? Vamos permanecer com essa taxa de 500 e poucos euros, mas vamos colocar uma outra. Para cada requerente, vamos exigir um contributo de 600 euros. E o Mattarella deu a martelada. Isso vai para o plenário do Congresso italiano para ser aprovado lá para os deputados, os senadores, o orçamento do próximo ano. Eu faço uma pergunta para vocês: você acha que eles vão excluir isso de lá da pauta? Você acha que alguém lá vai chegar e falar assim: peraí, tadinho dos ítalos descendentes? Isso não. Vamos tirar isso aqui, vai ficar muito caro. Pasmem vocês que já estão aí em processo de cidadania via judicial, sabem que o custo de um processo é mais ou menos 3 mil euros. Se você tiver 5 requerentes, meu amigo, é mais 3 mil euros só de imposto. Olha quantas boas intenções eles estão tendo com relação aos seus direitos, ao direito do ítalo descendente. E não para por aí. Na província do Vêneto, na região do Vêneto, ali em Veneza, nós tivemos o chamado Protocolo de Veneza, uma reunião que foi alguns dias atrás, cerca de 10, 15 dias atrás. Foram discutir lá propostas, mais propostas. De boa intenção, o inferno está cheio. Desculpa o trocadilho, mas parece que o inferno é aqui mesmo, viu? O que tem ocorrido? Os juízes lá do Tribunal de Veneza vieram com a proposta, alegando superlotação de processos, excesso de carga de trabalho, de processos, de causas para julgar. A proposta deles é diminuir isso. Como que se diminui isso? Muitos requerentes por processo. Vamos dividir em 2, limitando ao máximo de 8 ou 10. Espera aí, será que ninguém ali sabe fazer conta? Se você tem um processo com 20 requerentes e você quer dizer para mim que vamos limitar para 8 ou para 10 e vai dividir isso em 2, isso é redução? Isso para mim é aumento, porque você tinha um processo, agora você terá 2. O que está por trás da proposta deles? Aumento no custo, porque um processo era 500, né? 2 processos são 2 vezes 500. Viu como são cheios de boas intenções? Ainda tem um outro precedente. Imagine a seguinte situação: se você que tem aí 20 membros numa família e o seu processo é dividido em 2, vamos dizer que o seu processo cai na vara com o juiz A e o
processo do seu irmão, que ficou num outro maço, cai na vara do juiz B. Será que os dois são obrigados a decidir de forma iguais? Será que não pode ocorrer de um ter a cidadania reconhecida e o outro ter a cidadania negada? O que vai fazer nesse caso? Como que nós podemos ter a mesma família, dois processos, o mesmo pedido, duas decisões diferentes? Dá para entender que não há um consenso entre eles e nem também boa vontade para poder dar a nós subsídios de segurança, de garantia, de tranquilidade e paz, que nós teremos os nossos direitos assegurados. Não se preocupe com isso, a Constituição ela está aí para garantir isso. Não importa o que pensam esses juízes, não importa o que pensa o 01, o 02, o que eles colocam nos seus rascunhos e trazem à luz da imprensa para que você se entre em pânico, você cai em pânico nessas falácias, nesses blá blá blás, e depois fica aí se perguntando em dúvida: será que eu vou conseguir ou não a minha dupla cidadania? Você vai sim, claro, é evidente, com um pouco mais de dificuldade pelos custos e pela burocracia que está aumentando. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre digo uma coisa: italiano fez curso com os portugueses e conseguiram se superar. Essa é a verdade. E vou dizer uma outra coisa para vocês: todo italiano sabe que a Itália é o país da morosidade, da burocracia e das taxas. É isso que está acontecendo frente a essa farsa do novo rascunho que eles estão trazendo como a nova lei de dupla cidadania, que de novo não tem nada. Gente, alguns pontos que eu gostaria de abordar antes de finalizar esse vídeo para vocês. Eles não sabem o que estão fazendo? Claro que sabem. Você acha que eles não sabem que não dá para mudar a lei, precisa de alterar a Constituição? É claro que sabem. E outra coisa, será que eles não sabem que existem muito mais italianos no Brasil do que brasileiros na Itália? E o investimento que nós, brasileiros, ítalos descendentes, já trouxemos para a Itália? Será que eles sabem de tudo isso? Mas sobre esses direitos estão os interesses pessoais de cada um. Eles estão numa briga para ver quem consegue arrecadar mais. E você é a fonte desses recursos, objetos dessas pessoas aí. E assim nós vamos encerrando mais um vídeo. Espero que você tenha compreendido todo o conteúdo que trouxemos aqui e que possa te ajudar de alguma forma. Eu espero encontrá-lo num próximo vídeo, num outro lugar, em breve, se Deus quiser. Uma excelente semana a todos vocês e que Deus nos abençoe. Nos encontraremos num próximo vídeo. Tchau! Arrivederci!